Bom dia, graça e paz. Parabéns, 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 mães e avós. As que estão aqui no templo e as mães que estão conosco pela internet, também as avós. As avós são mães 2 vezes, é isso? Acho que é por aí, né? Já foram e são. Mas é um dia festivo, um dia alegre, dia das mães. Já foi lida a poesia que estampa o rosto do nosso boletim. Uma mensagem interessante. Se todos os dias fossem dia das mães, que bom seria. Sendo o dia das mães, além da nossa homenagem, gratidão pelas mães que estão aqui, pelas mães que estão conosco pela internet, a nossa gratidão pelas mães que já se foram. E foram instrumentos de Deus nas nossas vidas. Bênçãos. Já se foram, mas deixaram o rastro. Deixaram as marcas indeléveis nas nossas vidas, no nosso caráter, na definição da nossa vida espiritual. É tão bom lembrarmos delas. Instrumentos preciosos de Deus. Elas que formam o nosso caráter, direcionam a nossa vida, a nossa história. Somos quem somos, porque Deus usou nossas mães preciosas. Sendo o dia das mães, a minha palavra bíblica é uma homenagem às mães e às avós. Fiquei pensando o que ministrar no dia das mães. Bom, a palavra de Deus, né? Mas o que da palavra de Deus? Eu resolvi então escolher 2 mulheres da Bíblia para nós batermos um papo, conversarmos sobre elas. Né? A pronúncia aí fica a seu critério. As versões antigas acentuam, então é Lloyd. As versões mais recentes tiraram o acento, então é Lloyd. Aí, independe. Lloyd, fica a seu critério. Acho que eu vou usar mais Lloyd. Lloyd e Eunice criam no poder da palavra de Deus. E elas estão na Bíblia. Eu vou mostrar por que elas estão na Bíblia. Porque elas criam, né, no poder da palavra de Deus e porque elas foram transmissoras. A transmissão da fé para Timóteo tem a ver com Lloyd, a avó de Timóteo, e Eunice, a mãe de Timóteo, né? E nós vamos então trabalhar essas 2 irmãs do passado, que viveram bem longe de nós, né? Viveram lá na Ásia Menor, hoje em Turquia. Então elas estão separadas de nós no tempo e no espaço, por muitos anos. Né? Vamos arredondar aí por 2000 anos, né? E nós estamos lembrando dessas 2 mulheres por quê? Por que elas estão na Bíblia? Porque foram instrumentos de Deus na vida de Timóteo. Por isso. E já uma palavra introdutória que você, mãe, ou você, avó, que ensinou seus filhos, está ensinando os seus netos, nunca se esqueça que esse investimento que você está fazendo é um investimento tão precioso que ele vai ter consequências eternas. Se você investir no seu filho, no seu neto, dando uma bicicleta para ele, vai ser bom, você vai passear com a bicicleta. Se você quiser dar o iPhone último tipo também, ele vai aproveitar aí quando crescer, né? Mas qualquer coisa material que você der aos seus filhos, aos seus netos, terá um prazo de validade. Vai ser para esse momento, para essa caminhada. Mas o investimento que Lloyd e Eunice fizeram em Timóteo teve consequências eternas. Porque foi investimento espiritual. E esse é o maior legado que podemos deixar para nossos filhos e para os nossos netos. Hoje eu vou focar mais a mãe, né? Mas você que é pai, que está aqui também, você que é avô,
Eu entendo que a palavra de Deus é um pacote que atinge a todos nós. Todos nós somos transmissores da nossa vida cristã, da nossa fé, da nossa influência. Então, na medida que estiver falando aqui, os pais não se sintam excluídos da minha aula, mas se sintam incluídos, né? E também os avós que estão aqui presentes. Vamos então começar lendo o texto que está indicado aí, o texto inicial, né? O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Então ele que lembra, essas duas irmãs estão na Bíblia, porque Paulo colocou aí, não é isso? Segunda carta de Paulo a Timóteo, o seu primeiro capítulo aí, né? Acho que faria bem a gente ler desde o primeiro verso, né? Eu coloquei só o verso 5 aí, que é o verso principal, né? Mas vamos ler aí, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Veja como ele se direciona a Timóteo, ao amado filho Timóteo. Ele chama Timóteo de filho amado, o amado filho. Então, é um termo carinhoso, afetivo, né? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. Aí, Paulo queria ver Timóteo, né? Para que eu transborde de alegria. E aí então, o verso 5, pela recordação que guardo. Recordação de quê? De tua fé sem fingimento. Então ele está pontuando aqui que o amado filho Timóteo, que Paulo dera grande instrução quando encontrou com ele, daí para frente ele foi instrumento de Deus. Ele lembra da fé que Timóteo tinha, uma fé genuína, verdadeira, autêntica, fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. Só aqui já é homenagem às mães, né? Às avós. Loide e Eunice foram instrumentos na transmissão da fé para Timóteo, e essa fé impressionou tanto o apóstolo Paulo, que o levou a escrever 2 cartas a Timóteo. Veja então que ter na Bíblia 2 cartas, escritas por Paulo a Timóteo, elas estão aí primeiro pela intervenção de Deus, pela inspiração do Espírito Santo. Mas qual foi a causa disso? A causa foi porque Loide e Eunice cuidaram, avó e mãe cuidaram de Timóteo. Educaram. E isso levou então Paulo a ficar tão impressionado, que agora ele está então pontuando isso aqui na sua carta, né? Então nós vamos caminhar em cima dessa ideia, né? Os nomes de Loide e Eunice não se podem separar. Isso não acontece por se tratar de mãe e filha, mas por causa de sua fé sincera. Teve repetição aí. E da sua visão das Santas Escrituras. Ambas tinham interesse por Timóteo, filho de Eunice e neto de Loide. Então as duas aparecem juntas, devido então a esse trabalho que elas fizeram na criação de Timóteo. Então isso impressionou Paulo de tal forma que ele escreveu 2 cartas. E quando que Paulo escreveu essas 2 cartas a Timóteo? No ano 67 depois de Cristo, Paulo está preso. Está preso em Roma. 3 anos antes da sua prisão, no ano 64,
ascende ao poder um cachorro, Nero. Eu digo cachorro porque eu tive um cachorro chamado Nero, viu? Eu nem sabia. Né? Sim, quando eu era adolescente, tinha um Nero, era um cachorro. E Nero foi um monstro, um imperador truculento, a tal ponto que ele colocou fogo em Roma e culpou os cristãos. Ele queria remodelar a cidade lá, e ele colocou fogo lá e culpou os cristãos. Os cristãos foram perseguidos, mortos, debaixo do monstro do tacão de Nero. E Paulo está preso nesse período, ano 67, 3 anos depois. Nós não temos uma narrativa bíblica falando como Paulo morreu. Na segunda carta que nós estamos trabalhando hoje, ele vai escrever que ele está pronto para a partida, né? Chegou a hora da partida e tal. Mas a tradição diz que Paulo morreu nesse período truculento de Nero e condenado, e julgado, e condenado, e martirizado por causa de Cristo nesse período de Nero. Né? E agora Paulo está escrevendo 2 cartas a Timóteo. Ele está escrevendo, ele lembra então de Lóide e de Eunice, a importância então da transmissão da fé. Se você olhar comigo aí, no verso 2, que nós já lemos, ele está impressionado aí com essa fé, aquilo que Lóide e Eunice transmitiram para Timóteo, não é isso? E agora então eu vou trabalhar, bater um papo com os irmãos, da importância da educação que as mães dão, o investimento, e as avós também, né? A educação espiritual dada a Timóteo. E como que nós sabemos que houve uma educação? Primeiro, porque Paulo já pontuou, né? E por que então que Paulo, vamos ver aí capítulo 2 aí, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Vou trabalhar um pouco alguns textos aí, vejam comigo aí. O que ele volta a falar? Capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Tu, pois, filho meu, ele já falou lá em cima, amado filho Timóteo. Agora fala, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ele volta a falar, Timóteo, você recebeu a fé lá, genuína, de Lóide, de Eunice, e agora continua a se fortalecer nessa graça, a crescer. Mas veja o verso 2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O que Paulo está dizendo aqui? Bom, eu estou no final de carreira. Eu vou partir. Se você olhar comigo, veja comigo no capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo vai ser martirizado, né? Isso vai ser morto, está aguardando a morte. Né? Ele queria até ver Timóteo pela última vez. Veja no capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo diz aí, versos 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Eu estou final, chegando ao fim. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Porque Paulo está tão convicto da partida e diz, quem é que vai continuar o ministério de Paulo? Timóteo. Paulo está tão... Eu quero ver você, Timóteo. Você é o continuador do meu ministério. Veja a importância desse jovem Timóteo. A educação espiritual que ele recebeu. Timóteo, agora você vai transmitir para outros. Eu ensinei você, eu trabalhei com você, mas o meu ensino já encontrou uma base. O terreno que eu encontrei, o coração de Timóteo já tinha muitos anos. Começou lá com Lóide e com Eunice.
Paulo agora então trabalhou esse jovem e agora ele é instrumento de Deus para continuar a obra. Então Paulo está assim, olha, valeu a pena investir. Timóteo vai ser um instrumento agora nas mãos de Deus para continuar o ministério, para cuidar das ovelhas, né? Para estar cuidando dos crentes. Então a importância da educação que Timóteo recebeu. E agora então ele tinha que guardar e transmitir para outros. Então, minha primeira orientação aqui, primeiro encorajamento aqui é: eduquem. A educação espiritual vale a pena. A colheita demora. Demora muitos anos. Pode ser que você esteja aqui como mãe me ouvindo, ou na internet, ou avó me ouvindo. Você ensinou. Está doendo o seu coração? O neto está longe da igreja? O filho está longe? Não se sinta culpada. Ore a Deus. Entregue nas mãos de Deus. Quantos que vão para longe, mas voltam. Quantas histórias maravilhosas. Eu já vou até antecipar aqui. Será que Mônica, mãe de Agostinho, podia imaginar que um filho tão devasso, tão corrupto, vivendo a vida promíscua, pudesse ser o grande Agostinho? Mas ela orou, ela investiu. Será que a mãe de Billy Graham poderia imaginar que investindo naquele menino, naquele filho, ele seria o grande evangelista que Deus usou para que muitas pessoas fossem conduzidas a Cristo? E tantos outros na história. Então a educação espiritual vale a pena. Ainda que o investimento será feito depois, há dias de angústia, de dificuldades. Pais estão me ouvindo aqui, avós, mães. Não deixe de fazer a sua tarefa. Procure amar seus filhos e seus netos e passar para eles a educação espiritual que Lloyd e Eunice passaram. Alguma pergunta? Alguma palavra até esse momento? Eu vou mencionar vários aspectos. Esse é o primeiro. Segundo aspecto, educação, tarefa a longo prazo. Você está investindo. A colheita pode demorar anos. Quantos anos Mônica orou por Agostinho? Diz a história que mais de 20 anos. Mais de 20. E outras, é isso. E como que eu sei que é uma educação a longo prazo? Abram comigo em Atos 16. Atos 16 tem um momento em que Paulo menciona Timóteo. Atos 16. Aparece aí Paulo lembrando, ou mencionando Timóteo. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Então Eunice era judia, mas o pai de Timóteo era grego, era um gentio. A única menção é essa aqui, nós não sabemos nada do pai de Timóteo. Possivelmente ele já tinha morrido. O pai de Timóteo parece aqui que era pai de grego, alguém que não era judeu, né? Então nós percebemos aqui que a educação de Timóteo foi confiada à avó e à mãe. Bom, se o pai de Timóteo morreu, possivelmente
Eunice, o que uma mãe faria hoje se o pai morre? Vai trabalhar para poder sustentar o filho. Sabemos naquela época, Eunice foi trabalhar fora ou não. O fato é que a educação de Timóteo foi uma parceria. Loide, Eunice e Loide, as duas. E aqui Paulo menciona então aí. Dele, ó que falavam de Timóteo naquela época já. Dele, Timóteo, né? Davam bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Então o caráter de Timóteo, quando Paulo se encontrou com ele, já era um caráter que impressionava. Ele era alguém de caráter, de bom testemunho. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. E por isso circuncidou por causa dos judeus. Ele não era nem circuncidado. Porque o pai não era judeu. Só a mãe era judia. Então aí ele passou pela circuncisão. Circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares. Pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas. Aí continua a narrativa, não é isso? Mas vejam que aqui, Paulo já estava impressionado com Timóteo. Vocês imaginam quantos anos se passaram desse texto até Paulo escrever as cartas a Timóteo? Mais ou menos. Pode falar, né? Um espaço grande. Cerca de 20 anos. O texto de Atos 16, para as cartas de Paulo a Timóteo, é um período de cerca de 20 anos. O que eu estou pontuando? A educação de Timóteo começou lá atrás, com Loide e Eunice. Agora Paulo pega já o resultado de uma educação. Já tinha um caráter, impressionou Paulo. E agora Paulo pega esse jovem, tinha quantos anos? Quem sabe Timóteo aí estava na faixa de 15 a 20 anos, mais ou menos. E Paulo agora trabalha esse jovem. Para quando Paulo partiu, foi martirizado, ele ficou. Educação é uma tarefa a longo prazo. É o dia a dia, investindo, e a colheita acontece lá na frente. Assim que Deus trabalha as nossas vidas. Então esse investimento vale a pena. Ele acontece a longo prazo. Desde o princípio, o apóstolo Paulo fica impressionado com o caráter de Timóteo. Todavia, a instrução inicial de Timóteo não viera de Paulo. Origina-se ensino recebido lá atrás, de Loide e Eunice. Paulo colheu o que outros haviam semeado. Quando você lança, e alguém já disse que os filhos nós criamos para lançá-los, para que eles possam voar. Isso diz lá o Salmo 127, como flechas nas mãos do guerreiro. Assim os filhos da mocidade. As flechas são lançadas, não é isso? Então nós moldamos os filhos, criamos os filhos, criamos os netos. Os netos a gente ajuda, né? Não criamos, mas é uma parceria, né? Parceria. Estou desfrutando agora lá do primeiro neto e vai chegar o segundo. Né? Ok, mas então, para quê? Para que a hora que eles saírem voando, sejam bênçãos no reino de Deus, né? A história da águia, né? E quando o filhote está pronto para voar, ele não quer sair do ninho. Gostou do ninho? Né? E hoje há filhos que estão gostando do ninho, né? Os filhos hoje estão parecendo filhotes de águia que não querem sair do ninho. Aí diz que a águia expulsa os filhos do ninho, não é isso?
elas expulsam, mas elas voam e pegam por baixo, não é isso? E trazem de volta. Até a hora que o filhote se anima e não precisa mais da mãe para pegar por baixo lá, né? Mas o fato é esse. A educação é tarefa a longo prazo, para quando os filhos saírem do ninho, eles já estão preparados para enfrentar a demanda de uma sociedade. Uma sociedade hoje sem conceitos, sem valores, né? Uma sociedade dominada por uma total inversão de valores, né? Aquilo que o profeta Isaías diz no capítulo 5, lá, veja como é que está a sociedade hoje. O profeta Isaías, capítulo 5, ele tem uma menção lá interessante, que eu gosto de lembrar quando a gente pensa no mundo pós-moderno. Isaías, capítulo 5, verso 20. Nossos filhos e netos estão enfrentando essa realidade aí do mundo de hoje. Essa é a realidade hoje. Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. No tempo de Isaías já aconteceu isso. O que era bem, inverteu. Ao mal chamavam de bem e o bem de mal. As trevas chamavam de luz e a luz de trevas. E o amargo doce e o doce amargo. Essa é a sociedade de hoje. Das novas ideologias, novos conceitos. A sociedade quer banir todos os conceitos judaico-cristãos. Essa é a luta hoje dessa sociedade, da educação que está predominando na sociedade hoje. E é para esse mundo que as Loides, as Eunices do século 21 estão preparando seus filhos e netos. É para isso. É tarefa a longo prazo, investimento, mas que valerá a pena. Ok? Tudo bem? Posso prosseguir? Educação não substitui a conversão. Você tem que educar. Educação espiritual é indispensável. Mas ela não substitui a conversão. Loide e Eunice não tinham o poder de converter Timóteo. O apóstolo Paulo não tinha poder de converter Timóteo. Mas quando você lança a base espiritual, o terreno está adubado, está preparado. Então, quando você está investindo nos seus filhos e netos, você está expondo os seus filhos e netos à graça de Deus, à palavra de Deus. Como começou a se converter? Conhecendo a graça de Deus, conhecendo a palavra de Deus. O Espírito Santo usa as nossas vidas. Mães, avós, pais, todos nós, para que essas crianças, esses presentes de Deus, tenham a exposição à graça de Deus. E Timóteo foi assim. Ele teve que se converter, ele teve um encontro com Cristo. Nós não sabemos quando foi. Não tem um texto que fala, Timóteo atendeu um apelo do pregador e aceitou a Cristo. O fato é que ele era alguém convertido. Está claro isso. Um homem de Deus. Paulo ficou impressionado com o seu caráter. Ele foi usado por Deus. Paulo escreve 2 cartas a Timóteo. Pode continuar a obra que eu comecei aí. Você não ouviu de mim? Você não aprendeu comigo? Eu peguei você. Você era um moço ainda, novinho. Agora Timóteo já tinha 35, 40 anos. Agora Timóteo tinha que continuar, então, essa tarefa. Mas ele passou por uma conversão, não é isso? O nome Timóteo, que foi colocado, talvez por Eunice, né? Que o pai era grego, significa aquele que teme a Deus. Então, o significado da palavra Timóteo é aquele que teme a Deus. E ele foi um homem temente a Deus. Alguém que passou por uma
conversão genuína. É isso? E aí eu vou para o meu último ponto. Educação em como? Na palavra de Deus. Não é qualquer educação. E agora eu vou me deter um pouco nesse ponto aqui para mostrar então. Educar na palavra sempre foi importante. Nossas mães nos ensinaram, nossas avós nos ensinaram. Eu tenho recordações da minha avó materna, que minha avó paterna era católica. Impressões da minha mãe. Nós fomos ensinados na palavra de Deus. Então, Lloyd e Eunice não tomaram aquela decisão assim da educação neutra. Vamos deixar, né? Quando Timóteo crescer, ele vai escolher. Vamos falar de religião para Timóteo, não. Deixa crescer. Aí ele vai decidir lá com 15, 20 anos, né? Tem professoras aqui? Qual o conceito de educação neutra? Não sei se existe essa palavra ainda hoje. A ideia é de deixar. Ser neutro. Não influencia não, deixa o bebê crescer. Não ora com ele não. Não lê a Bíblia com ele não. Deixa, ele vai crescer. Se Eunice e Lloyd pensassem assim, como é que Timóteo ia conhecer a Cristo? Como é que Timóteo seria o instrumento que foi? Como é que Paulo ia escrever 2 cartas a Timóteo se Lloyd e Eunice falam, deixa quietinho Timóteo aí no bercinho, bonitinho, cheirosinho. Deixa Timóteo crescer, mas não ora com ele não. Não lê a Bíblia com ele, não canta com ele não. Deixa. Elas investiram. Está claro na Bíblia que Lloyd e Eunice investiram em Timóteo. Pois não. Uhum. Sim. Deixar, né? Deixa. Não imprime religião no filho, não. Ele vai escolher. Então vejam que essa ideia de educação neutra, deixar, ele vai escolher, não foi o método de Lloyd e Eunice. E se Lloyd e Eunice vivessem hoje, no século XXI, elas iam refutar veementemente as ideologias que estão na educação hoje. Com toda certeza. Porque a base que Lloyd e Eunice tinham não era o conceito das filosofias humanas. Não. Lloyd e Eunice diz Paulo, veja lá no texto que eu li no começo. Veja o texto lá. O início lá. 2 Timóteo. A fé que impressionou Paulo, que o levou a investir em Timóteo. Ele vai dizer claramente, capítulo 3, né? Da segunda carta de Paulo a Timóteo. Lloyd e Eunice não caíram na falácia, no engano dos modismos, das novas ideologias, né? Veja aí, capítulo 3. Tu, porém, 2 Timóteo 3, verso 14. Tu, porém, permanece na ideologia de gênero. Na educação neutra. Não. Permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. De quem? Lloyd e Eunice. E depois Paulo investiu. E que desde a infância sabe o quê? As sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. Olha lá. A conversão de Timóteo foi porque a palavra de Deus foi ensinada para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para mim, esse texto aqui sintetiza a educação que Timóteo recebeu.
Educação na palavra de Deus. Não foi qualquer educação. E aí então temos que crer nisso e fazer isso. Não a falácia da educação neutra, ou dos modismos das novas ideologias. Estou resumindo nessa frase todo o pacote que está aí hoje. Não sei se a Gabriela quer acrescentar alguma coisa aí, se esse pacote engloba tudo, né? Ela que está na educação aí. A falácia da educação neutra ou dos modismos das novas ideologias que estão aí hoje pulverizando. Timóteo foi educado nas Sagradas Escrituras. Timóteo devia essa educação religiosa à mãe e à avó. Desde a sua mais tenra idade, tinha sido ensinado na palavra de Deus. A base foi a Bíblia. Não foi qualquer base. Não foi livro de psicologia, mas foi a palavra de Deus. Então, aí está o ponto principal. Lloyd e Eunice davam grande valor à Bíblia e aproveitaram todas as oportunidades para ensinar cuidadosamente ao menino. Lloyd e Eunice não lançaram apenas a base para a conversão de Timóteo, preparando também para o trabalho da sua vida. Toda a vida de Timóteo dependia disto. Então, quando Lloyd e Eunice estavam ensinando lá o bebezinho Timóteo, o menino, no berço, depois brincando no quintal, sentado à mesa para as refeições, elas estavam preparando Timóteo para o trabalho futuro. Timóteo agora como pregador, como pastor, como obreiro, ele começou aí. A tal ponto que Paulo vai dizer para Timóteo que o obreiro tem que manejar bem a palavra de Deus. Como é que Timóteo ia manejar bem? Porque ele aprendeu, porque cresceu nessa palavra. É isso? E aí então eu coloquei no meu estudo aí um texto lá de Isaías. Eu gosto demais desse texto aí. Vamos lá para Isaías? Isaías 55, versos 10 e 11. Eu pus só 11 aí, mas vou ler o 10 também. Eu me reportei ao profeta Isaías, capítulo 55, versos 10 e 11. Veja o que diz o profeta Isaías. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim, a conexão do verso 11 com o 10. O 10 está usando uma ilustração. De onde que vem a chuva? De onde vem a neve? A chuva e a neve caem. E cai e a terra fica fecunda. A semente germina, brota. E o semeador colhe e come o pão. Assim como a neve e a chuva descem dos céus, de onde que veio a palavra de Deus? Ela veio do céu, veio do coração de Deus. O mesmo Deus que fez a neve e a chuva é o Deus que revelou a sua palavra. Sua palavra que é viva e eficaz. Sua palavra que é absoluta e não obsoleta. Nunca fica obsoleta. A sua palavra que é inerrante, que é completa, que é suficiente. O mesmo Deus que faz neve e chuva que descem para fertilizar a terra, assim ele mandou a palavra. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então eu creio que Lloyd e Eunice criam nisso. Há uma prova daquilo que Isaías disse. Se você semeia a palavra, se você ensina a palavra, está dizendo o profeta que ela nunca volta vazia. Ontem à tarde estivemos lá no Jardim Paulista. Um trabalho abençoado e abençoador. Evangelismo de porta em porta. Duplas. Eu saí com a irmã Tereza, outros saíram com outros. Abordamos lá uma série de pessoas.
das 5 da tarde até 7 e pouco da noite. Sabe quantas pessoas rejeitaram no meu trabalho com a irmã Tereza? Rejeitaram assim, não quiseram dar atenção, porque tinha jogo lá, não sei se era do Palmeiras, alguma coisa lá. Mas ele ainda veio e aceitou ainda cada dia, acho que mais 2 pessoas. Todas as demais vieram ao portão e nós tivemos o privilégio de expor a graça de Deus. Semeadura. Quem vai colher? Não sei. Mas a palavra está sendo semeada. E a promessa está aí. Ela não volta vazia. Quando a gente sai para trabalhar, tem que saber que ela não volta vazia. Está caindo em corações e mentes. A última casa que nós fomos, Ana Paula, o nome dela. Atenção, a gente vai falando, usa um critério bíblico, no final, leva a pessoa a ter consciência que Jesus é o único Salvador. Na oração final, ela chorou. Deus está trabalhando, Deus aduba os corações. Eunice, Loide e Eunice criam nessa palavra. E ela não voltou vazia. E ela não volta. Está dizendo. É a afirmação lá do profeta Isaías. Ela nunca volta vazia. Temos que crer nisso, então, e semear a palavra de Deus. Transmitir essa palavra. O apóstolo Paulo creu nisso e também ensinou Timóteo. Timóteo iria precisar da palavra de Deus, que Loide e Eunice lhe tinham comunicado em todos os dias da sua vida. O elo de fé que passou de Loide para Eunice e dessa para Timóteo não parou aí. Naturalmente, Eunice e Loide não conheciam os grandes planos que Deus tinha para Timóteo. Elas não conheciam. Mas elas confiaram, elas investiram. Já mencionei aqui o caso de Mônica, a mãe de Agostinho, a mãe de Billy Graham e tantas outras, que investiram e os filhos foram bênçãos nas mãos de Deus, os netos. Microfone. Alguém está falando aí, por favor, use o microfone. Está aqui. Obrigado, Pastor Daniel. Atos 16, que fala aqui de a mãe de Timóteo, né? Eu não estou querendo apoiar o casamento místico, né? Mas aqui tudo indica que o pai de Timóteo não era crente. Só que as mães e a avó eram firmes na fé. Então eu digo, por exemplo, pessoas, geralmente moças, né? Que casam com os maridos que não são cristãos, que nem eu tenho 2 sobrinhas, que fez a pública profissão de fé aqui, e são casadas com as duas com marido que não são crentes. E o que eu deixo de recado é que elas que têm que ser fortificadas na fé, para poder trazer os seus filhos para a igreja, né? Porque se ela for deixar que os maridos cuidem, porque aqui tudo indica que o pai de Timóteo não teve função nenhuma na vida dele, né? Então é isso que eu deixo de recado para as mães que têm os maridos que não são cristãos. É o que eu sempre falo para as minhas sobrinhas: vocês têm que voltar para a igreja e orar pelos seus maridos, né? Porque um dia Deus trabalha no coração deles e eles aceitem também e também possam servir a Deus, né? Ok, muito obrigado pela sua palavra. Eu não ia entrar por esse viés, mas quando eu preparei, eu pensei realmente que aí foi um casamento misto. Mas esse caso não é base para casamento. Então, aconteceu. Não sabemos por que Eunice casou com alguém que não era judeu, né? Mas exatamente, independente de ser casamento misto ou não, se já há um casamento misto, os filhos têm que ser educados na palavra de Deus. Mas muito obrigado. Ok, bom, eu quero agora entrar na minha conclusão, mas antes de chegar à minha conclusão, é o seguinte: em quantas línguas e dialetos a Bíblia já foi traduzida? Centenas, né? Acho que milhares. E nós estamos aqui hoje falando de 2 mulheres,
para homenagear você, mãe, você, avó. E elas estão na Bíblia. Livro inspirado por Deus, porque elas investiram em Timóteo e porque Paulo, usado por Deus, colocou essas duas irmãs na Bíblia. E até Cristo voltar, Ló e Eunice serão lembradas. Vejam a importância da educação, da transmissão da palavra de Deus. Entende? Então, eu vou para a minha conclusão, então. Aprendemos as seguintes verdades sobre a importância do lar, da família, no ensino da palavra de Deus. A educação espiritual dada a Timóteo. Tem que dar a educação. A educação, tarefa a longo prazo. Você planta, alguém vai colher. Eu não sei, a Bíblia não fala quando que Loide morreu, quando que Eunice morreu, não sei. Será que elas viram Timóteo como obreiro? Pastor, não sei. Mas elas investiram. A educação não institui a conversão, mas ela pavimenta o terreno da conversão. Ela prepara, ela expõe a graça, expõe a palavra. A educação na palavra de Deus. Nada de educação neutra, ou educação em cima de novas ideologias, dos modismos, que vêm e passam, não é isso? Aplicações da minha aula, do meu estudo. Creia no poder da palavra de Deus. Creia. Ló e Eunice creram no poder dessa palavra. E ensinaram essa palavra poderosa para salvar, para transformar. Creia que ela nunca voltará vazia. É a afirmação da Bíblia. Ela nunca volta. Alguém já disse que quando você ensina a Bíblia, ou ela condena ou ela salva. Para quem rejeita é condenação, mas ela foi exposta à palavra. Isso ensina a palavra de Deus propositadamente. Olha o texto de Deuteronômio lá. Vamos ver esse texto? Capítulo 6 de Deuteronômio tem lá Moisés falando da educação, né? Capítulo 6 de Deuteronômio, aquele texto clássico sobre a educação. Capítulo 6 de Deuteronômio, a partir do verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Olha aqui a pedagogia mosaica, que é de Deus, que veio de Deus. Tem que ensinar a palavra propositadamente, espontaneamente, andando. Está com o neto lá, vai para o parquinho, Deus criou a árvore, Deus criou o sol, que belo, Deus criou o bem-te-vi. Vai falando. Quando minha filha Thalita, que está com 35 anos, era pequena, eu morava em Caeiras, levava para uma escolinha em Franco da Rocha. Levava e ia buscar. Estava voltando à tarde, era na cadeirinha atrás, e eu na frente dirigindo meu fusquinha. E o sol estava lá. E eu falava, Thalita, vamos dar tchau para o sol que Deus criou. Tchau, sol. Todo momento, você tem que estar encharcado da presença de Deus. Tem que ter o culto doméstico, a hora proposital, que você senta, lê a Bíblia, ora, canta hinos, cânticos. Mas a educação, ela acontece espontaneamente. Está andando. Onde você está. E também simbolicamente. Os judeus usavam lá a testa, o braço, faziam lá toda a palavra. Então os filhos eram expostos à palavra de Deus. Ensine como Ló e Eunice, desde a infância. Desde o bercinho lá. Canta lá, ensina. Meus filhos sabem hoje hinos que eu cantava com eles. Eram pequenos. Fiz uma pergunta uma vez. Alguém já viu Deus? Minha filha respondeu prontamente, não, pai. Ninguém viu a Deus.
O hino que nós cantamos sempre aqui. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? E vai, continua indo, nem Adão no paraíso viu a Deus. É hino bíblico, é sermão cantado. Vai ensinando. Ensine e ore e creia que Deus tem planos maravilhosos para seus filhos. Creia, invista neles. Você não sabe. Pois não. Sim. Ah, o verbo inculcar, exatamente. É como se abrisse a cabeça, é isso. Exatamente. Acabou minha aula. Acabou minha aula, mas a minha aula foi aí uma homenagem às mães. Mas acima de homenagem, eu quis transmitir para vocês que vale a pena investir nos filhos e nos netos. E antes de terminar minha aula e passar a palavra aqui, a gente fala muito de avivamento da igreja, né? Que o Espírito pode soprar sobre a igreja para um avivamento. Sabe onde ele começa? Eu creio no avivamento, começa na família. Porque a igreja é somatória de famílias. Se nós quisermos uma igreja pujante, forte, abençoada e abençoadora, vamos investir mais na família. Os filhos, nos netos. Não transfira para a igreja a educação dos seus filhos. A igreja é bênção. Tem escola bíblica dominical. Mas aqui é um tempo menor. Tem o culto à noite, tem bênção. Mas não culpe a igreja se seus filhos não estão sendo educados espiritualmente. Não faça isso. A igreja é bênção. Eu agradeço a igreja, que eu nasci em lar presbiteriano. Eu louvo a Deus pela minha igreja. E sirvo essa igreja. E vou morrer servindo essa igreja. Mas meus pais, na humildade deles, me ensinaram a palavra de Deus. Me educaram. Eu sou grato a Deus por eles. Então, se quisermos um avivamento espiritual, temos que começar a investir nas nossas famílias, nas nossas casas. Nossas casas têm que ser altares da graça de Deus e da palavra de Deus. Parabéns, minhas mães queridas, minhas avós, pelo trabalho que vocês têm feito. E Deus haverá de recompensá-las. E um dia a colheita chegará. E essa sociedade que está jogada no lixo, a ideologia de gênero e tantas ideologias, a sociedade está clamando por pessoas, por futuros líderes, filhos dessa igreja. Para que sejam bênçãos, como nós podemos ser hoje. O futuro da sociedade está nas mãos dos pais, das mães, da família. Que Deus assim nos abençoe. Microfone aqui, alguém queria falar? Pastor, só complementando aí, quando o senhor falou, bem explicado de Lloyd e de Eunice, e que ele também usou Paulo também, mas eu acho que é bastante oportuno falar também dessas questões que você falou dos nossos ensinos na escola. Eu acho que Paulo já menciona algumas coisas no capítulo, na segunda carta de Timóteo, que eu só queria reforçar com os irmãos e também com a igreja também, a questão de reforçar a mesma coisa que Paulo tem reforçado a Timóteo também no tempo que ele vivia. Mas a gente pode trazer para os nossos dias de hoje. Quando ele fala aqui na segunda carta de Timóteo 2, nos versículos 22 e 23. Acho que tem muito a ver com o que a gente vive no nosso mundo hoje, o que nossos filhos enfrentam na escola também, né? E é a mesma recomendação que Paulo faz a Timóteo, quando ele recomenda, né? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Eu vou para o versículo 22. Sim. Foge outro sim das paixões da mocidade. Ok. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com que de coração puro invocam ao Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas,
pois sabe que só enredam contendas. Eu acho que essa parte do versículo 22, 21 e 22, acho que fala muito do mundo hoje, dos ensinos que nós temos hoje nas nossas escolas, no nosso país. Muito obrigado, muito Tá bem bom? lembrado. Só reforçando Se isso. seguir aqui no capítulo 3, ele fala, últimos dias, por exemplo, tempos difíceis. Justamente. Homens avarentos, egoístas, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes dos pais, ingratos, irreverentes. Enfim, Paulo aqui traça o perfil do homem pós-moderno. É isso?